Boa tarde, irmãos da querida Escola Jesus Cristo. Mais uma vez, damos graças a Deus pelo nosso encontro nesse grupo de trabalho denominado Irmãos de Célia Lúcius, que acontece nas tardes de terças, quartas e quintas-feiras. É uma bênção para todos nós termos essa oportunidade. Como preparação para a nossa reflexão, eu vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 19, os versículos 16 a 21. O mancebo de qualidade. E eis que, aproximando-se dele o mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, nesse serviço de esclarecimento do Teu Evangelho. Agradecemos, Senhor, a oportunidade e Te pedimos que nos ajude a colocar nossos sentimentos e pensamentos em sintonia com o alto, a fim de que possamos assimilar e absorver todos os ensinamentos aqui expostos. Fique conosco, Senhor, e que possamos estar sempre na Sua paz. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Meus irmãos, a passagem evangélica de Mateus, que eu li como preparação para a prece, será comentada na mensagem que refletiremos nessa tarde. O título da mensagem é Como Venderei? Ela se encontra no livro No Roteiro do Evangelho, que foi psicografado pela médium Vera Lúcio e traz mensagens do espírito Otília. Antes de começarmos a reflexão, eu gostaria de falar da minha grata surpresa com o livro No Roteiro do Evangelho. Esse livro, ele traz respostas esclarecedoras de como devemos nos comportar, de como devemos proceder diante das mais variadas circunstâncias que aparecem todos os dias na nossa vida. São 60 questões, quer dizer, ou melhor, são 60 comos com a finalidade de nos mostrar a aplicação prática dos ensinos de Jesus para melhorar a nossa vida. Cada caso particular. Então, são vários comos, né? Como eu falei, 60. Ele coloca assim, como serei, como me humilharei, como guardarei, como medirei, e por aí vai. Segundo Emmanuel, que assina o prefácio, ele diz assim: nele recebemos a orientação sábia e simples da Boa Nova. Que interessante, a orientação sábia e simples, adjetivos que parecem opostos, porque muitos acham que a sabedoria ela precisa ser rebuscada, que a sabedoria vem com títulos, mas Emmanuel desconstrói isso e nos mostra que, em se tratando da Boa Nova de Jesus, a sabedoria tem que ser simples para alcançar
todos os corações. Então, Emmanuel diz que nesse livro recebemos a orientação sábia e simples da Boa Nova para o acesso à felicidade real e justa, porquanto quem segue com Jesus não erra o caminho. Quem segue com Jesus, com essa sabedoria e simplicidade, não erra o caminho. O caminho que o jovem da passagem evangélica que eu li, como preparação para a nossa prece, queria trilhar. Esse jovem queria trilhar um caminho com Jesus, Ele, que em algumas traduções do Novo Testamento ficou conhecido como o mancebo de qualidade ou o jovem rico. Então, para ficar mais didática a nossa reflexão de hoje à tarde, vamos falar um pouco sobre a passagem evangélica para depois refletirmos a mensagem de Otília. Os evangelistas nos contam que um jovem se aproximou de Jesus e perguntou o que deveria fazer para conseguir a vida eterna. E Jesus respondeu, dizendo que ele deveria guardar os mandamentos. E o jovem perguntou, quais os mandamentos? E pela pergunta, percebemos que o jovem deve ter ficado curioso, deve ter ficado espantado, pois ele acreditava com sinceridade que guardava os mandamentos da lei. Era essa a percepção que ele tinha. Então, depois da pergunta do jovem, quais? Jesus cita o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º mandamento do Decálogo. Segundo o comentário bíblico Moody, Jesus, ele citou os mandamentos não para apresentar ao jovem um meio de salvação. Quer dizer que o jovem, guardando aqueles mandamentos, conseguiria a vida eterna. Não. A intenção de Jesus era indicar, era apontar para a verdadeira necessidade do jovem, porque Jesus sabia que a partir da resposta do jovem, ele identificaria o que o jovem precisava. Percebam a didática do nosso mestre, o grande mestre, Ele não quis dar a resposta pronta para o jovem. A intenção de Jesus era fazer com que o jovem identificasse por ele mesmo o que ele não estava dando conta, o que estava faltando nele para conseguir a vida eterna. Percebemos isso na resposta dele para Jesus, porque ele responde para Jesus, tudo tenho, tudo isso aí, esses mandamentos que Jesus apontou para ele, tudo isso eu tenho observado. E devemos entender que essa resposta não é de alguém arrogante, não é de alguém pretensioso, mas de alguém que realmente pensava que guardava a lei, que seguia os mandamentos. O jovem, naquele momento com Jesus, ele falou a verdade. Ele falou a verdade até onde ele a conhecia. Para essas situações, Emmanuel, ele tem a seguinte frase: cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Quer dizer, o jovem, ele tinha observado, ele tinha guardado a lei de acordo com o degrau em que ele estava. Por isso ele sentia que não tinha nada que se arrepender. Ele sentia que ele cumpria com os mandamentos. Podemos lembrar do apóstolo Paulo.
Paulo, que também disse de si mesmo em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 6, ele diz o seguinte: segundo a justiça que há na lei, ele disse dele mesmo que ele era irrepreensível. Quer dizer, nem é Paulo, é no momento em que ele era Saulo, né? Perseguindo e matando os cristãos, ele era um seguidor da lei. Ele estava fazendo corretamente, de acordo com o degrau, com o nível em que ele se colocava. Aquela era a verdade que até então Saulo, né, conhecia, que era, né, uma verdade de uma obediência externa, de acordo com a justiça dos escribas e dos fariseus, que era uma verdade de acordo com as conveniências. Quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, nós sabemos por que ele vai atrás de Ananias, por que ele quer matar o Estevão, né? E diante da resposta que o jovem dá a Jesus, né? Tudo tenho observado. O que me falta ainda? Marcos, né, no Evangelho de Marcos, Marcos escreve que Jesus o olhou e o amou. Amou, né? Amou porque o olhar de Jesus é um olhar profundo. Quer dizer, o evangelista coloca que primeiro Jesus olhou. Jesus olhou, é o olhar profundo, um olhar que tudo vê. E aquilo que ele viu o fez ele amar o jovem. Jesus reconheceu a sinceridade da busca daquele jovem por alguma coisa que o satisfizesse, a sua necessidade espiritual. Era um jovem que procurava satisfazer aquela necessidade espiritual. Tanto é que ele perguntou: o que me falta ainda? Então, Jesus completou dizendo que se ele quisesse ser perfeito, isto é, se aquele jovem quisesse ser perfeito, completo, maduro, sem sentir aquela sensação de que faltava alguma coisa, ele deveria ir e vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Deveria ir e vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Com isso, meus irmãos, Jesus, ele possibilitou ao jovem identificar o que ele já era capaz de fazer, né? Para depois indicar aquilo que ele realmente necessitava. Então, olha a didática de Jesus. Primeiro, ele deu a oportunidade do jovem perceber o que ele já era capaz de fazer, que era guardar os mandamentos, para depois fazer o jovem ver aquilo que ainda realmente faltava, o que ele necessitava. Então Jesus, ele foi ao âmago do problema daquele rapaz, que era a sua devoção, mais as riquezas do que a Deus, porque ele não consegue, ele disse que ele não vai fazer aquilo, né? Então a primeira ação, que era guardar e conhecer a lei, essa ação o jovem dava conta. Mas a segunda ação, que era vender o que tinha e dar aos pobres, esse era o ponto fraco do rapaz. E o jovem, depois dessa sugestão, dessa orientação de Jesus, ele deve ter pensado: como assim? Vender tudo? Vender tudo? Como venderei? Então, agora, meus irmãos, nós vamos para a mensagem da reflexão da tarde de hoje do livro No Roteiro do Evangelho, cujo título é Como Venderei, né? Que traz essas recomendações para todos nós, né? De como deve ser feito, né? Esse ato, né? Como venderei? Então vamos ler a mensagem. Como para seguir Jesus,
Venderei tudo o que tenho, se o pouco que possuo me é indispensável à vida. Apenas uma coisa te oriento. Procura descobrir o que te falte e obterás resposta para o teu problema. Então, a mensagem começa, né? Na mensagem já vemos o questionamento sobre vender tudo o que possui. De alguém, nessa mensagem, no caso, né, que considera que o que possui são poucas coisas e que essas coisas são indispensáveis à sua vida. E a orientação que veremos a seguir na mensagem é muito interessante porque ela desvia desse foco das coisas materiais. E ela é importante. Por quê? Porque faz com que essa passagem evangélica ela seja identificada por um número maior de pessoas. Eu falo isso porque muitas pessoas, ao lerem a passagem evangélica, elas podem dizer assim: ah, essa passagem não é para mim, porque eu não sou rico, né? Eu nem vou ter essa sensação, eu não sou rico. E é fato que na nossa sociedade é muito maior o número de pessoas que não são ricas. Mas a orientação contida na mensagem vai contemplar mais pessoas, porque vai além dos bens materiais. Então vamos continuar a leitura. A casa que te serve de morada na terra não é a única que possuis. Tens também aquela que arquitetaste ao compasso das horas e dos dias, que construíste com o decorrer de incontáveis anos pelos séculos afora, que enfeitaste aqui com o que de melhor conhecias, ou que arruinaste ali com ferramentas da tua própria forja, que mobiliaste com o carinho ou com o desprezo que te caracteriza as atitudes, que honraste ou que desprezaste, que encheste de convivas que mais se afinavam com as tuas variadas intenções e aspirações. Esta casa está dentro de ti mesmo. Esta casa está dentro de ti mesmo. Então a mensagem nos mostra que a casa física, né, que moramos, não é o único bem, não é a única que possuímos. Existe aquela que construímos dentro de nós mesmos. É o nosso castelo interior, como escreveu a Santa Teresa d'Ávila no seu livro As Moradas do Castelo Interior. E essa casa vem sendo construída, né, ao longo de nossas encarnações, como diz a mensagem, no decorrer de incontáveis anos pelos séculos afora. Ela pode estar sendo cuidada com atenção e dedicação, mas ela também pode estar sendo relegada e destruída ao longo de tantos anos, ao longo de tantas encarnações, né? Emmanuel nos diz que todos nós somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal, né? Então, podemos estar construindo coisas boas na casa ou podemos não estar construindo coisas tão boas assim. É a frase de Emmanuel, que todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Mas a mensagem continua, então ela vai nos orientar, né, o que fazer, né, com essa casa interior. Toma, pois, amigo, o teu próprio íntimo e avalia o que lá colocaste. Então a mensagem nos orienta que voltemos para o nosso interior, para a nossa casa interior,
Isso porque o campo da nossa luta permanece situado em nossa vida íntima. É aqui dentro que é a nossa luta, a grande luta nossa. É a nossa vida íntima, é a namorada interior. Santa Teresa, ela também propõe uma viagem ao interior do castelo. E é castelo, né? Porque esse livro ele foi escrito em 1577, na Idade Média. Então, o castelo era uma morada. E Santa Teresa, ela propõe que a entrada no castelo, que a entrada no interior da nossa casa seja feita por meio da oração. E isso é muito importante, meus irmãos, porque sabemos que a oração, ela é uma forma de ligação, de aproximação com Deus. E dessa forma, esse caminhar, esse voltar-se para dentro fica muito mais seguro, mais confiável, porque é lá que nós encontraremos a nossa essência divina. Entrar, né? E para essa morada interior, para fazer uma autorreflexão, objetivando o autoconhecimento, identificar e avaliar o que se tem colocado lá no interior dessa morada. Essa é a orientação da mensagem e da Santa Teresa em seu livro. Mas a mensagem continua. Se encontrares um resplendor, um castelo de pureza de sentimentos, de beleza, de ações, de grandiosidade de cultura e elevação espiritual, utiliza todo esse tesouro em benefício dos mais pobres do que tu. Então, aqui a mensagem sugere que observemos a nossa boa parte. Nós temos uma boa parte. Vamos observar a nossa boa parte. E orienta que devemos dilatar essa boa parte, estendê-la. Tudo que encontrarmos de bom dentro de nós deve ser compartilhado. Tem que ser utilizado em benefício do outro. A vida do ser humano, ela só tem sentido se existir o outro. O psiquiatra Viktor Frankl, ele chama essa característica do ser humano de autotranscendência da existência humana. Ele escreve no livro Em Busca do Sentido da Vida, que é outro livro maravilhoso, né? Que essa autotranscendência denota o fato de que todo ser humano ele sempre aponta e se dirige a alguém diferente de si mesmo. E ele diz que quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir a uma causa ou a amar uma outra pessoa, mais humana ela será e mais ainda se realizará, porque encontrará o verdadeiro sentido da vida. E quando o movimento é inverso, isto é, quando o ser humano só se volta para si, né? Só se volta para dentro de si, só olha o que eu quero, o que eu faço, o que eu possuo, né? O que eu desejo, ele acaba sofrendo de um vazio existencial. E esse era o caso do jovem da passagem evangélica, que a princípio ele achava que fazia tudo certinho, né? Eu sigo os mandamentos, eu guardo os mandamentos. Mas Jesus o fez ver que era necessário enxergar o outro. Vende tudo que tens, porque ele só estava pensando nele, e dá ao outro, né? E a mensagem termina dizendo: se te deparares com as ruínas do casebre que a tua imprevidência
a tua vontade fraca e a tua inconstância deixaram a meio, desface-te de todas essas qualidades menos dignas e segue o Divino Mestre, que te ensinará a conquistar um tesouro no céu. Então aqui a mensagem, ela aponta o que acontece com a maioria das pessoas. Isto é, que acontece com todos nós. Por quê? Se vivemos em um mundo de expiação e provas, é sinal que temos muito a resgatar e muito a se regenerar. Há quantas encarnações temos vivido, segundo a carne, usando a expressão do apóstolo Paulo? Há quantas encarnações temos vivido de conformidade com os nossos impulsos mais inferiores? Então, com certeza, encontramos o que temos de bom, Mas na autoavaliação que fizermos, quando nos voltarmos para a nossa casa interior, vamos nos deparar com muitos atos, como diz a mensagem, imprevidentes, com uma vontade fraca, com as inconstâncias, como cita a mensagem. Vamos encontrar isso também. Mas o apóstolo Paulo também tem uma afirmativa muito consoladora. Ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, ele diz o seguinte: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Emmanuel interpreta esse versículo na mensagem Herdeiros, que se encontra no livro Vinha de Luz, dizendo o seguinte, eu vou ler um trechinho. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Então, é uma verdade do Cristo, é uma verdade de Deus. É importante restabelecer, acreditar nessa verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Então, Deus lhes renova, nos renova diariamente a oportunidade de reerguimento. É essa também, meus irmãos, é a ideia que a reflexão de hoje nos sugere, que o Evangelho, ele é um roteiro do otimismo divino. Temos oportunidade de reerguer, temos a oportunidade do reerguimento. Agora, para isso, temos que aproveitar a oportunidade do hoje, a oportunidade do agora. E como diz a mensagem no final, de desfazer todas as qualidades menos dignas que a gente identificar em nós, Se desfaça disso, não fica olhando para o passado, E, seguir o Divino Mestre que te ensinará a conquistar um tesouro no céu. Quer dizer, que nos ensinará a conquistar a vida eterna. Na passagem evangélica, que inspirou toda essa mensagem, o jovem, ele conquistaria a vida eterna vendendo todos os seus bens e dando aos pobres. Porque essa era a necessidade interior dele. Essa era a necessidade interior dele. E qual é a necessidade interior de cada um de nós? Qual é a minha necessidade interior?
Porque a maior parte das vezes nós identificamos o que necessitamos na parte exterior. Ah, tô precisando pintar meu cabelo, tô precisando cortar, tô precisando fazer a barba, tô precisando fazer atividade física, ou até olhar a própria casa que tem, tô precisando pintar a casa. É fácil, a gente toda hora está identificando, né, o que está no interior, e isso faz parte. Mas o essencial, ele é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos nossos olhos, porque está no nosso interior, na nossa morada interior. Porque Jesus falou que temos que ter olhos de ver, para ver esse essencial. O olho de ver é aquele do olhar do exame íntimo, da introspecção. O olhar que se volta para o lugar mais importante de nós, a nossa morada interior. E fazendo isso, nossos sentidos internos, eles vão despertando. E assim podemos perceber as verdades, identificar as nossas limitações, os nossos vícios e agindo para eliminá-los. É dessa forma que realizaremos a nossa transformação íntima e deixaremos aflorar o divino em nós. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a nossa alma é uma partícula do absoluto e que nossas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. Temos que manifestar isso. Então, meus irmãos, que possamos não perder mais tempo. Eu gosto muito de uma mensagem de Emmanuel, né, que nos fala que da mesma forma que nós depositamos a nossa fé no alto, o alto também deposita santificada fé em nós. Da mesma forma que nós depositamos nossa fé no alto, o alto também deposita santificada fé em nós. Isso significa que devemos guardar os mandamentos, mas que também devemos vender o que temos. Essa é a orientação na mensagem Como Venderei, né? Porque aí agora concluindo, né? O que ela ensinou, como é o como venderei? Procure descobrir o que te falta, o que não consegue fazer dentro dos propósitos do Cristo. É isso que a gente tem que fazer, né? Ao falar para o jovem vender, Jesus queria dele uma ação diante de algo que ele identificou que estava errado no jovem, que ele identificou que era uma fraqueza daquele rapaz. Então, concluindo, não basta só guardar os mandamentos, depois ir lá para dentro, identificar dentro da casa o que está errado, incompleto, mas temos que partir para a ação. O vender é partir para a ação. Realizarmos atitude no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que caracterizam uma conduta verdadeiramente cristã. Que possamos subir mais degraus para olhar, né, toda essa mensagem cristã e não achar que já estamos fazendo muito, tá tudo certinho. Porque o modelo de conduta ensinado por Jesus apresenta um caminho seguro que pode, né, que todos nós podemos trilhar na busca dessa redenção, da nossa evolução psíquica, da renovação do nosso ser. Emmanuel diz que temos que valer-nos do esforço
do autoaperfeiçoamento a cada dia. Então, quer dizer, é muita disciplina que temos que ter. Disciplina, disciplina, disciplina. Muita orar e vigiai. Muita observância. Por quê? Segundo frase de Emmanuel, temos que nos valer do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Então, essa avaliação para partir para a ação é diariamente, é cotidianamente. E é muito importante, meus irmãos, estabelecermos isso como a nossa meta, como a diretriz para a nossa vida, para, como diz também Leon Denis, para desapegarmos do relativo, do ilusório, de todas as contingências materiais, a fim de vincularmos cada vez mais ao imutável e ao absoluto. Esse é o vínculo fundamental, o vínculo às verdades do Evangelho do nosso Senhor, nosso Mestre Jesus. Então, que Deus nos abençoe e que possamos seguir na paz de Jesus em nossos corações. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, porque Teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja, Senhor.